Marcos capítulo 5, verso número 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Ajuda aí, gente. Tem uns irmãos que falam socorro. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, que a tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração, traz alívio, traz refrigério para nós, que nós possamos aprender mais e mais da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se tiver lugar aí do seu lado, levanta a mão. Tem umas pessoas que estão de pé, tem bastante lugar se vocês quiserem se assentar. Seguranças mesmo, né? Nós temos bastante segurança ali. E aí, Gil? Eu não sei você, mas eu acredito que você já ouviu a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que 12 anos ela sofria, 12 anos passando por uma hemorragia. Eu não sei você, mas mulheres que estão aqui entendem bem o que essa mulher está passando. Sabe aqueles dias que você está tendo aquele período difícil da sua vida? Mulheres que estão aqui, amém? Sabe do que eu estou falando, né? Amém? Achei que era só minha esposa que passava por esse negócio. E o ruim não é o negócio que elas passam, o ruim é o antes, né? Que dá uma trabalheira. Mas imagina essa mulher durante 12 anos, igreja. 12 anos sofrendo, 12 anos passando por esse período de hemorragia, 12 anos passando por sofrimento. Só que é interessante que o problema dessa mulher, imagine agora um jogo de dominó. E você coloca várias pedras de um dominó de pé. E aí de repente você empurra uma pedrinha do dominó e ela vai cascateando, vai caindo várias pedrinhas. Você já jogou dominó? Quem aqui já jogou dominó? Tem uma pessoa aqui na igreja, Teté, tá aí ou não? Ela foi campeã na 5ª série de dominó, é isso, Teté? Que isso, então nós temos uma campeã no nosso meio, tá bom? Ganhou até medalha. Então depois você tira uma foto com a campeã do dominó. Então, a história dessa mulher, ela começa assim: primeiro vem essa hemorragia. E agora você começa a perceber que não só a hemorragia, mas agora o tempo vai passando e a mulher gastou tudo que ela tinha para poder ser curada. Então ela pegou todo o dinheiro que tinha e ela foi gastando todo o dinheiro que tinha para poder ser curada. Um problema vai gerando outro problema, que vai gerando outro problema. Qual é o outro problema, pastor? O outro problema agora é que a Bíblia diz que a religião da época, o judaísmo, tinha uma lei. E qual era essa lei? Toda mulher que estava no seu fluxo menstrual deveria ser retirada do acampamento e ficar 7 dias afastada até se purificar. Depois disso ela voltaria para o acampamento. Agora, como que fica a história de uma mulher que durante 12 anos ficou afastada da tua casa, da tua família? Se ela tinha filhos, ela não viu mais os seus filhos. Se ela tinha marido, ela já não via mais o seu marido. Então começa a imaginar o sofrimento que essa mulher foi passando. Um sofrimento que ela foi levando. Então ela pegava o dinheiro que ela tinha, ela gastava, porque eu preciso ser curada. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de algo sobre a minha vida. Só que é muito interessante que existem pessoas que têm passado por sofrimento. Existem pessoas que estão passando por lutas, sofrimento. E esse sofrimento, ele pode ter acontecido por causa de uma situação que aconteceu na tua vida, uma situação que aconteceu na tua infância. Só que isso não foi curado, e por não ter sido curado, foi cascateando em outras áreas e foi tombando as peças de dominó. E agora essas peças de dominó estão destruindo outras áreas da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E é muito interessante que quando você vai entender a simbologia bíblica, a Bíblia ensina que no sangue, a vida. Repete comigo: no sangue, a vida.
Então a Bíblia está nos ensinando que durante 12 anos da vida dessa mulher, durante 12 anos ela foi perdendo vida, durante 12 anos ela foi deixando de viver, durante 12 anos da vida dela, ela foi deixando a sua vida para lá, de lado. Por quê? Porque não existia alegria, só existia sofrimento. E hoje nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão vivendo assim, não há vida no que faz, não há vida naquilo que apresenta. É uma vida a qual eu fui ferido na minha infância, agora que eu fui ferido na minha infância, algo vai cascateando, e quando eu vou ver, eu estou sangrando, e quando eu vou ver, já não existe mais vida em mim, pastor. E quando eu percebo, já não existe mais alegria, porque eu fui sucumbido pelos problemas, eu fui sucumbido pelas lutas, eu fui sucumbido pelo abandono do meu pai, eu fui sucumbido pelo abandono da minha mãe. Mas nós não entendemos que a Bíblia diz: pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mesmo que isso aconteça, eu todavia não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. O que eu preciso entender é que nenhum sofrimento pode ser comparado com a glória que há de vir, a glória eterna, aquilo que o Senhor tem separado para a tua vida. Mas essa mulher, ela simplesmente chegou no ambiente da vida dela, onde ela gastou tudo, ou seja, foi cascateando, o problema foi se prolongando. Por quê? Muito sofrimento. Então você vem para a igreja e você faz algumas coisas, mas não há mais interesse de coração naquilo que você faz. Por quê? Porque há sofrimento. Você tem um chamado, você tem um dom, mas a tua vida está sendo tirada de você, tem vida jorrando de dentro de você, tem vida indo embora. Por quê? Por causa de uma ferida. E agora essa ferida impede de você viver algo grande com o Senhor. Agora essa ferida impede que você consiga crescer nas coisas do Senhor. Então você entra para o teu casamento, mas como existe uma ferida na tua família, isso vai cascateando, isso vai tombando as peças de dominó. E quando você vai ver, a tua vida cada vez mais está sendo destruída. Cada vez mais você olha para dentro de você e você fala assim: o que está acontecendo comigo? Vivendo na base de remédio. Parece que tem vida, mas está na base de remédio. Parece que tem vida, mas está cada vez mais desanimado, não tem vontade de acordar. Você sabia que o maior pico de suicídio que existe é no domingo à noite? Porque as pessoas sabem que na segunda-feira vai começar tudo de novo. Então eu vejo que a glória do final de semana não foi o suficiente. Então chega a segunda-feira, eu não aguento, tiro minha vida. Eu não aguento, então eu preciso desistir, eu preciso abandonar tudo. Por quê? Porque a vida está sendo jorrada diariamente. Eu quero que você imagine uma ilustração. Imagina aqui, toda a igreja tem gente que já passou por isso. Quem aqui já teve goteira em casa? Levanta a mão, goteira. Gente, olha para o lado aí, os pobres da igreja aí. É brincadeira, eu também já tive. Toda igreja, todo lugar, gente, já teve goteira aqui dentro. Você não tem noção quantas vezes a gente mandou o cara vir aqui: olha o teto, tá pingando. Lembra? Que caía gota, aí colocava a cadeira marcando. Meu Deus do céu. Todo lugar que você vai tem goteira. Só que aquela goteira, se você ficar observando aquela gota caindo, você vai perceber que não é tanto, é só um pouquinho. Só que se eu falar para você colocar um galão de 20 litros e colocar esse galão ali de baixo e deixar aquela gota pingando, no dia seguinte, quando você vai acordar, você vai falar assim: cara, enchi um galão de 20 litros. E aí então você tem a noção do quanto de vida foi perdido, sim ou não? De quanto de água foi desperdiçado, sim ou não? Quem já teve goteira em torneira? Aquela torneira fica pingando, 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 pingando. Só que aí quando você fala assim: deixa eu ver quanto que está gastando de água. Aí você fala assim: cara, mais de 40 litros de água está indo todo dia. Aí aquilo te assusta, você fala assim: meu Deus. Qual é o problema de tudo isso? Que quando é por gotinhas, as gotinhas que vão pingando, quando acontecem essas gotinhas, a gente não dá atenção. A gente simplesmente não percebe. A gente só consegue perceber quando são 40 litros de água sendo jogado fora. A gente consegue perceber quando são 50 litros. Por quê? Porque é algo estratosférico, uau! Mas as gotinhas, elas passam desapercebidas. As gotinhas que vão pingando na nossa vida passam desapercebidas. A Bíblia diz que aquela mulher, ela sangrou durante 12 anos. É 12 anos jorrando sangue, 12 anos saindo sangue. E ela podia olhar para ela e falar assim: não, tudo bem, eu ainda estou viva, eu ainda estou de pé. Só que todos os dias algo é tirado. Você sabia que existem pessoas que todos os dias algo é tirado emocionalmente delas? Uma palavra, todo dia uma palavra, e aquilo vai tirando aos pouquinhos a energia que você tem. Aquilo vai tirando aos pouquinhos aquilo que há de vida em você. E a vida vai indo embora, e a vida vai indo embora. E é sofrimento atrás de sofrimento. Por quê? É pouquinho, e eu não percebo, e eu não me atento. Só que você precisa entender uma coisa: é necessário hoje você começar a se atentar a esse pouquinho que está indo embora. Nessa história de pouquinho, cheguei na igreja com 80 quilos, parei com 110. É só um pouquinho. Agora eu sou o segundo mais magro da igreja. Primeiro é o Menotti. É, Menotti?
Fala aí, ninguém sabe do nosso projeto, né? 3 meses, né? Que não é apostou 3 pizzas quem ganhasse, não é verdade? Você está entendendo o que eu estou pregando? Durante 12 anos, vai jorrando. Durante 12 anos, vai jorrando. E no dia seguinte, você vai olhando e fala assim, não, mas eu ainda estou de pé, vai dar certo. E aí jorra mais um pouquinho. E no outro dia, jorra mais um pouquinho. Essa mulher tentou de tudo. Só que a Bíblia diz que um dia, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Que dia é esse? É o dia que provavelmente você falou assim, cara, eu preciso ir na igreja. Já aconteceu com você? Nossa, preciso ir lá na igreja dar uma agradecida, velho, porque as coisas estão embaçadas. Pastor, ora por mim, me benze aí, faz alguma coisa. Já ouviu assim? Já aconteceu com você? Comigo já, várias vezes. Pastor, faz uma oração, me benze aí, faz alguma coisa em mim, porque, nossa, as coisas não estão indo. Vai na igreja, irmão. Vai na igreja que vai ser uma bênção lá. E aí quando vem na igreja, encontra Jesus. Encontra aquele que pode resolver todas as coisas. Aquele que tem poder, aquele que está passando, aquele que está andando, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele está andando por esse ambiente e Ele está aqui e você pode tocar nas vestes dEle. E aquela mulher então, quando ela chega, você precisa entender o cenário que está acontecendo. Primeiro cenário, existe uma multidão, repita comigo, multidão. Então, quando você olha para a multidão, você precisa entender o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Aquela mulher, ela não poderia estar num aglomerado de pessoas. Por que não? Porque ela era uma mulher impura. Lembra que ela foi embora de casa? Lembra que provavelmente ela estava afastada do acampamento? Quem lembra que eu falei isso? Ela estava afastada. Ou seja, se ela é vista no meio de uma multidão e ela toca em alguma pessoa no meio da multidão, sabe o que acontece? Essas pessoas se tornam impuras e automaticamente essa mulher é apedrejada e morre. Primeiro ponto, multidão. Existe uma multidão ali. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que nós precisaríamos ler o texto um pouquinho atrás. Mas a Bíblia ensina e mostra que esse texto está atrelado a um outro texto. Qual outro texto? O texto de Jairo. A Bíblia diz que Jairo chega até Jesus e fala assim, mestre, minha filha está doente. Eu preciso que o senhor vá até lá e cure ela. E a Bíblia diz então que Jesus vira para Jairo e fala assim, então vamos. E a Bíblia diz, enquanto eles estavam indo no caminho, veio uma mulher e tocou sobre Jesus. Então, existe um personagem forte na história, que é Jairo. E quando você vai entender quem é Jairo, a Bíblia diz que Jairo é um dos príncipes da sinagoga. Jairo é um homem temente, Jairo é um homem que servia ao Senhor e era temente à religião da época. Ou seja, se Jairo desconfiasse que aquela mulher estava ali, Jairo ia ser o primeiro que tinha legalidade de falar assim, vamos apedrejar essa mulher porque ela está errada, porque a lei diz. Porque ele tinha a liberdade de fazer isso, porque ele era um doutor da lei, ele tinha conhecimento teológico para poder fazer isso. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Ou seja, entra então agora mais uma ferida daquela mulher, a ferida da religião. Existem pessoas que chegam na igreja, mas quando encontram ou entram na igreja, chegam em um ambiente de igreja e falam assim, eu não posso dar um glória a Deus aqui, pastor, eu não posso levantar as minhas mãos, eu não posso adorar o Senhor. Por que não, pastor? Porque eu estou num ambiente de igreja, e no ambiente de igreja existem homens aqui que conhecem muito mais da palavra que eu, e se eles me verem fazendo isso, eles vão me olhar, eles vão falar, o que está acontecendo? Essa pessoa não pode levantar a mão, essa pessoa não pode dar glória a Deus, essa pessoa não pode louvar o Senhor. Por quê? Porque eu conheço a história dela. Aquela mulher tinha um problema com a religião da época. Aquela mulher, ela tinha um problema com a religião da época. Então nós enxergamos aqui na história uma mulher que vivia sofrimentos, mas um dos sofrimentos dela foi com a religião da época. Porque a religião da época diz que ela era impura. A religião da época colocou ela para fora do acampamento. E agora ela está ferida com essa religião. E quem que ela vê do lado de Jesus? Quem que ela vê, igreja? E quem era Jairo? Ele era um príncipe da sinagoga, alguém que representava a religião. Então aquela mulher, ela olha e fala assim, gente, se Jairo me vê, eu estou morta. Se a multidão souber que eu sou uma mulher impura, eu estou morta. O que eu vou fazer? Eu vou tocar sobre Jesus. Eu vou tocar sobre Jesus, ela falou. E a Bíblia diz que ela creu em seu coração, que se ao menos tocasse em suas vestes, ela seria curada. Você sabe por que ela não queria tocar sobre Jesus, mas porque ela queria tocar sobre as vestes dele? Porque ela tinha na cabeça que se ela tocasse sobre as vestes de Jesus poderiam ser retiradas e purificadas. Ela não queria contaminar Jesus. Ela não queria deixar Jesus impuro. O que ela não sabia é que ao tocar em Jesus, não era ele que ficaria impuro, mas seria ela que ficaria pura e curada.
O que tem muitas pessoas que não entendem é que Jesus, Ele está olhando para você hoje, igreja, e Ele não está com medo do teu pecado, Ele não está com medo da tua sujeira, Ele não está com medo se você está imundo. E deixa eu te falar uma coisa, se você tocar nele, Ele não fica sujo, é você que fica limpo. Se você tocar nele, é Ele que transforma a tua vida, Ele não diminui por tocar em você. Você está entendendo o que eu estou pregando? Ele está aqui. E aquela mulher com medo, fica imaginando a cena, Tainara. E ela vai no meio da multidão, gente. E ela vai andando no meio da multidão. E quando ela vai andando no meio da multidão, ela vai chegando e de repente ela toca. E quando ela tocou, ela tocou. E quando ela tocou, ela sentiu que ela foi curada. Ela sentiu que o corpo dela tinha vida. Porque a vida não estava sendo mais desperdiçada, porque a vida não estava mais indo embora, porque a vida agora estava dentro dela, porque existia sangue fluindo dentro dela, existia um rio fluindo dentro dela agora, não mais fora, mas dentro dela, porque é isso que a Bíblia diz, o Senhor Ele fará fluir rios de águas vivas dentro de nós. E aquela mulher então ela começa a estremecer, e ela começa a sentir que ela foi curada, e a Bíblia diz então que ao tocar Jesus, ela foi e tocou Ele por trás. Na hora que ela tocou, ela foi curada, e ela saiu andando para ir embora. Quando ela está indo embora, Pamela, a Bíblia fala assim que a multidão estava indo para lá, aquela mulher estava indo para cá. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí sempre tem uns engraçadinhos da plateia, que é Pedro. Pedro vira e fala assim: Jesus, não sei se o senhor está entendendo o ambiente, mas existe uma galera aqui em volta do Senhor. E na minha desconfiança, eu acho que foi Judas. Sei não. Isso aqui está no meu acrescentares. Está na minha Bíblia só. Não vou com a cara desse Judas. Tenho certeza que ele tropeçou na pedra e trombou no Senhor. Miserável. Mas tem um monte de gente tocando também, Jesus. Tem muita gente aqui te tocando. Naquele momento, Jesus ele fala algo que mexe comigo. Eu já preguei isso algumas vezes. E ele diz assim: igreja, você não está entendendo. Alguém me tocou diferente. Será que você pode tocar diferente em Jesus hoje? Existe uma multidão aqui, será que você pode falar assim: Jesus, olha para mim, eu estou aqui, eu tenho um problema, eu estou enfermo, e esse sofrimento, ele está cascateando, ele está destruindo várias áreas da minha vida. Eu já não aguento mais ver vida saindo de mim aos pouquinhos, eu não aguento mais ver vida indo embora, eu não aguento mais, Jesus, eu preciso tocar sobre o Senhor, mas eu preciso tocar diferente. Você consegue falar com Ele agora, você consegue dar um glória a Deus, você consegue falar para Ele: Jesus, olha para mim que eu estou aqui. Só que olha que interessante, e esse é o grande mal da nossa geração, igreja. Porque aquela mulher, a Bíblia é bem clara que aquela mulher tocou por trás de Jesus. Repita comigo: por trás de Jesus. E qual é o problema de tocar por trás de Jesus? Porque quando você toca por trás de Jesus, quando você toca nas costas, não tem contato visual com quem tocou. Jesus não teve contato visual com aquela mulher, ele simplesmente sentiu que dele saiu poder. E quando ele sente que dele sai poder, eu quero te fazer uma pergunta: Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado nele, sim ou não, igreja? Sim ou não? Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Mas então por que Jesus pergunta? Por que Jesus para tudo e fala assim: alguém me tocou? Por que Jesus para tudo que está acontecendo e fala assim: alguém me tocou? Eu fico imaginando Jairo olhando aquilo e falando assim: como assim alguém te tocou? Vamos embora para minha casa, Jesus, minha filha está morrendo. Eu fico imaginando o Pedro olhando de torto para o Judas. Eu vou pegar a espada. João está moscando ali, tudo é amor. Só que alguém tocou, e Jesus para tudo e fala assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que Jesus começou a passar os olhos e falou assim: alguém me tocou. E ele começa a olhar, e aquela mulher estava indo embora. Só que a Bíblia diz que ela ficou tremendo de medo. Repita comigo: tremendo de medo. Por que a Bíblia diz que aquela mulher tremia de medo, sendo que ela tinha acabado de ser curada de algo de 12 anos de sofrimento? Porque 12 anos de sofrimento faz aquela mulher tremer diante de toda aquela situação, igreja? Olha o que diz o texto. Abra comigo lá. Lucas capítulo 8, verso de número 47. O versículo 46 diz assim: mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder.
Então no versículo 47 diz assim, ó: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então agora aquela mulher, ela vai e toca sobre Jesus, e Jesus ele se vira e fala assim: alguém me tocou, e aquela mulher fala assim: fui eu. E ela conta, eu fico imaginando, gente, crente, sabe que crente é fofoqueiro, né? Infelizmente. Agora imagina aquela multidão que estava ali. Fica imaginando a multidão. Aquela mulher tocou só em Jesus, sim ou não, gente? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não acha nada? Sempre tem, né? É bom perguntar. Aquela mulher não tocou só em Jesus, porque ela precisou tocar em um monte de gente para chegar até Jesus, porque existia uma multidão em volta dele. Só que a lei dizia que quem tocasse em Jesus, quem tocasse naquela mulher, se tornaria impuro, certo? Agora aquela mulher, ela vira e fala assim, ó: Jesus, fui eu que toquei sobre o Senhor. E quando ela fala assim, fui eu que toquei, e a Bíblia diz assim, ó: e lhe contou toda verdade. Que verdade que ela contou, gente? Que verdade foi essa? Que ela era impura. Eu fico imaginando o pessoal pensando assim: será que ela tocou em mim também? Eu acho que eu também estou impuro. Eu fico pensando Jairo, um dos príncipes da sinagoga, aquele que conhecia da religião, olhando e falando assim: o cara que está indo para minha casa agora está impuro. Eu fico imaginando todo o cenário. E com certeza Pedro continuou olhando para Judas. Eu ainda acho que foi Judas. Eu fico pensando todo o cenário. Aquele momento, aquela mulher, ela conta toda a verdade. E diante da resposta que aquela mulher dá, você percebe que dentro dela existia um grande peso de culpa. Porque é isso que a religião faz com nós, igreja. O nosso Jesus, ele vem e cura a tua vida. Jesus, ele vem e cura a tua história. Jesus vem e transforma a tua vida. Só que você não consegue caminhar sem culpa. Ainda existe culpa dentro do teu coração. É por isso que muitas pessoas vêm até a igreja, elas recebem a cura que elas precisavam. É o que a Bíblia diz. Aquela mulher chegou, tocou em Jesus e estava indo embora. Por quê? Porque a nossa geração prefere uma experiência do que um relacionamento. A nossa geração prefere sentir um toque de Jesus e ir embora, ao invés de ter um relacionamento com Ele. Só que Jesus, quando Ele para e vira os seus olhos para ela, o que Ele fez? Ele ficou de frente para aquela mulher agora. E quando Ele ficou de frente para aquela mulher, Ele olha para ela e ela começa: fui eu que toquei. E a verdade é que faz 12 anos que eu estou impura, faz 12 anos que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, fui eu que toquei, existe culpa dentro de mim, existe dor dentro de mim, existe uma situação dentro do meu coração que eu não consigo aguentar. Se essa mulher tinha família, todo mundo abandonou. 12 anos, igreja, que essa mulher não sabia o que era ser tocada por alguém, 12 anos que essa mulher não sabia o que era um abraço. Você consegue me falar o que é isso? 12 anos sem ser abraçado por alguém, 12 anos sem ser tocado por ninguém. É o que essa mulher estava vivendo, 12 anos de sofrimento, sem ninguém olhar para ela. E a única coisa que ela queria é tocar por trás, porque é difícil ter um relacionamento quando você está machucado. Então é mais fácil eu ter uma experiência, é mais fácil eu ter um arrepio, porque está doendo. Eu não sei se você entende, mas existem pessoas aqui que estão com dor e vieram atrás de uma experiência, mas não querem um relacionamento, porque relacionamento tende a olhar nos olhos. Relacionamento é necessário olhar nos olhos. Relacionamento é necessário olhar. E Jesus olha para aquela mulher, porque quando ele pergunta: quem me tocou? Aquela mulher trouxe culpa, aquela mulher trouxe medo dentro dela, porque ela sabia: agora eu vou morrer, agora eles vão me apedrejar. Não só isso, Jesus estava indo para a casa de um dos mestres da sinagoga, e agora Jesus não vai mais para a casa dele, porque Jesus vai ter que ficar 7 dias separado. E provavelmente aquela menina vai morrer e a culpa é minha. Sabe o que Jesus faz? Eu preciso ler esse texto com você. Lucas capítulo 8, verso de número 48. Coloca no telão para mim, por favor. Olha o que diz o texto. Então ele lhe disse. Que palavra está escrita ali, igreja? Qual é a palavra? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Quando Davi apronta em casa,
E daqui a pouco ele vai crescer, ele vai saber que a gente está falando dele. Mas quando Davi apronta, a gente fala assim: Davi Botari, sai da privada agora. E sai correndo atrás de Davi Botari. Quando a Brenda apronta: Brenda Gabriele, por que você fez Brenda Gabriele? A Bianca está olhando para mim, doida para falar. Bianca Virginelli. Eu não sei você, mas aquela mulher na cabeça dela, ela tinha acabado de prejudicar Jesus. Aquela mulher na cabeça dela, ela tinha acabado de prejudicar Jairo. Aquela mulher na cabeça dela, ela tinha acabado de prejudicar um monte de gente. Por quê? Porque ela foi atrás de uma cura e ela tocou um monte de gente. O que aquela mulher na cabeça dela, ela achava que merecia era uma bronca. O que ela achava que merecia era a morte. O que ela achava que merecia agora era ser julgada. O que ela achava que merecia agora era ser maltratada ou então apedrejada. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus olha nos olhos daquela mulher. Uma mulher que ninguém olhava nos olhos dela há 12 anos. Jesus olha nos olhos de uma mulher que ninguém tocava nela há 12 anos. Jesus olha nos olhos de uma mulher que agora carrega dentro de si muito sofrimento. Está curada, mas ainda tem traumas. Está curada, recebeu a cura física, mas ainda tem muita coisa machucada dentro dela. E sabe qual é a palavra que ele diz? Filha. Todas as vezes que eu tô com o Davi e nós colocamos ele para andar e eu fico abaixado e eu falo assim: vem filho, vem filho, vem filho, vem com o pai. Então, quando você fala filho ou filha, a expressão que você está usando é uma expressão de amor. Sabe o que Jesus está falando para aquela mulher? Eu não te condeno, eu não te julgo. Sabe o que ele fez? Ele olhou nos olhos dela e falou assim: você é minha filha. Você é minha filha. E agora todos aqueles que estavam em volta esperando para ver o que ia acontecer, agora eles ouvem uma palavra saindo da voz do Senhor: filha. Quem é que pode tocar na filha dele? Quem é que pode tocar na filha do Senhor? Aquela mulher, ela olha nos olhos do Senhor e agora ela sabe que ela é perdoada ali. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que aquela mulher entrou naquele ambiente para buscar uma coisa, que foi uma cura física, mas ela saiu de lá com outras coisas, uma cura emocional e uma cura espiritual. Ele diz para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz. A sua fé te curou, vá em paz. Eu quero dizer para você, igreja, que você foi atraído para esse ambiente e na sua cabeça você pode pensar que esse ambiente qual o Senhor te atraiu é somente para poder te dar aquilo que você acha que você precisa. Pastor, eu preciso de um carro. Pastor, eu preciso casar. Pastor, eu preciso de dinheiro. Pastor, eu preciso resolver alguns problemas da minha vida. Pastor, eu estou precisando de ajuda financeira. Pastor, eu estou precisando que Deus faça um milagre na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele pode fazer um milagre, sim ou não, igreja? Mas mais do que a experiência, Ele quer te olhar nos olhos e quer ter relacionamento com você. Ele poderia ter deixado aquela mulher embora, mas se aquela mulher fosse embora, ela estaria curada fisicamente, mas dentro do coração dela, ela sempre se sentiria culpada. Aonde existe uma porção de culpa em você, existe 2 porções de graça para o Senhor na tua vida. Aonde existe culpa, onde existe medo, onde existe algo dentro do teu coração, o Senhor está dizendo assim, ó: aonde todo mundo diz que você não presta e você não serve para nada, o Senhor está dizendo: eu te amo e você é minha filha. Uma outra cena, João capítulo 21. A Bíblia diz que Pedro havia negado Jesus. Quem foi Pedro? O cara que andou com Jesus, viu milagres acontecendo. Durante 3 anos e meio, ele viu grandes coisas acontecendo. Quando Jesus falou assim, ó: eu serei levado e eu serei crucificado, as pessoas olharam para ele e ficaram assustados. Mas Pedro se levantou e falou assim: eu não te negarei, eu estarei contigo para sempre. Aonde o Senhor for, eu vou estar contigo. Se tiver que morrer, eu morro com o Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você vai me negar, cara? Ele falou assim: eu não vou te negar, confia em mim. Quando os homens chegaram para poder levar Jesus, ele arrancou a espada, ele começou a proteger o Senhor dele. Só que a Bíblia diz que Jesus foi levado, e quando Jesus foi levado, Pedro foi seguindo de longe para ver onde iam colocar o mestre. E a Bíblia diz então que quando ele chega, ele se assenta na frente de uma fogueira. A Bíblia diz que Pedro começa a olhar e as pessoas viram e falam assim: você não é um deles? Ele falou assim: não, eu não sou um deles. Primeira vez. A Bíblia diz então que João já estava lá dentro e conseguiu um esquema para Pedro entrar. Pedro entrou, então uma das servas que estava lá falou assim: você é um deles, porque você fala igual a ele. Ele falou assim: eu não sou um deles, eu não conheço esse homem. Mas a terceira vez a qual Pedro é questionado,
ele nega mais uma vez. E a Bíblia diz que quando ele negou a Jesus pela terceira vez, o galo cantou. A Bíblia diz que ele olhou nos olhos do Senhor. Diz assim, e fitando os olhos em Jesus e vendo que Jesus olhava para ele, Pedro chorou amargamente. A Bíblia diz que Pedro ele foi embora. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres estavam ali. E um anjo aparece às mulheres e diz assim, mande avisar os discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Pergunta que eu te faço, por que ela fala para avisar aos discípulos e a Pedro? Pedro era discípulo, sim ou não? E por que fala o nome dele então? Porque Pedro já não se sentia mais um discípulo, porque ele negou. Então o anjo vem e ele tenta reforçar, mande avisar os discípulos e a Pedro, porque Pedro ainda é discípulo, ele não acha que é mais, mas ele ainda é um discípulo. Então João capítulo 21, a Bíblia começa dizendo, e Pedro levantou-se e disse, vou pescar. E os outros discípulos falaram para ele assim, nós vamos também. A Bíblia diz que ele foi, entrou nas águas, e ele estava lá, lançava a rede e não pegava nada. De repente, vem alguém andando sobre a praia, vem alguém que é poderoso, que é glorioso, vem alguém andando e fica observando, e ele diz uma palavra. E eu quero que vocês leiam qual é a palavra que ele diz. João capítulo 21, verso de número 3 ao verso de número 5, coloca para mim por favor. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Próximo versículo. Ele lhes perguntou. O que ele perguntou? O que ele falou? Por que ele não falou Pedro? João? Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você consegue compreender o tamanho do amor de Jesus por nós, o tamanho da graça dele. Sabe o que ele está querendo dizer para você hoje? Aquilo que você fez lá atrás, o teu pecado não me interessa, o teu pecado não é maior do que o meu amor por você. Ei, filhos, filhos, ele está olhando e falando assim, filhos. Qual é o problema? Pedro se sentia culpado. Qual é o problema? Aquela mulher se sentia culpada. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ele não quer curar somente a tua vida, ele não quer somente estancar o fluxo de sangue, mas ele quer olhar nos teus olhos e falar, você é minha filha, você é meu filho. Mais do que experiência, ele quer relacionamento com você. Ele quer relacionamento. Ele quer te levar para um ambiente diferente. Sabe o que ele fala? Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Próximo versículo. Ele lhes disse, lance a rede do outro lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Próximo versículo. Ele disse, lance a rede do lado... O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Aquele que não se sentia mais discípulo, aquele que não se considerava mais discípulo, agora ao entender que Jesus falou filho, ele entendeu que a palavra filho vinha carregado de graça e amor. Não é Pedro, não é João, é filho. Próximo versículo, Léo. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali, repita comigo, fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, ele nega Jesus com uma fogueira acesa. A primeira coisa que Jesus traz Pedro de novo é para o ambiente a qual ele sofreu. Quando Jesus vira e fala assim, alguém me tocou, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo a mulher para o meio, para o centro, ele está falando assim, alguém me tocou, e aquela mulher começa a desabafar, ela começa a vomitar aquilo que ela estava sentindo. Aquela mulher começa a falar assim, fui eu, porque eu estou sofrendo, faz 12 anos que eu estou sozinha, faz 12 anos que eu estou abandonada. Quando Jesus traz Pedro para perto da fogueira, sabe o que ele está lembrando Pedro? Do período a qual Pedro negou. A segunda coisa que ele coloca ali perto da fogueira, peixe, repita comigo, peixe. Por que peixe, pastor? Porque aquilo que você foi buscar lá fora, Jesus está dizendo para você que ele tem aqui dentro para você.
aquilo que você foi lá no mar buscar, aquilo que você está indo lá fora todo dia buscar, aqueles network que você está tentando fazer, aqueles relacionamentos que você está tentando gerar lá fora para ver se você cresce em algum lugar, Jesus está falando assim, vem para a minha presença, porque na minha presença tem peixe. Você pode querer ficar pegando peixe lá fora, mas tem peixe aqui dentro. A fogueira é para te trazer para um ambiente traumático, e o peixe é para te mostrar que ele tem aquilo que você está querendo buscar lá fora. E a terceira coisa é pão. Porque quando o pão é partido, os olhos se abrem e nós reconhecemos quem tu és. A Bíblia diz, e os discípulos não o reconheceram. Ele estava andando sobre as águas, mas eles não o reconheceram. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo te dizer que Jesus ele te trouxe para um ambiente hoje aonde você falou assim, eu estou indo lá buscar a minha cura, eu estou indo lá buscar o meu milagre, mas eu estou falando para você que você não vai sair daqui somente com a tua cura, mas você vai sair daqui com o Deus da cura, porque Ele quer se relacionar com você, Ele quer olhar nos teus olhos. Quando Ele vira e olha para a mulher, eu fico imaginando a doçura de Jesus, eu fico imaginando o amor de Jesus, eu fico imaginando mesmo a minha esposa pregando, sabe? Oh, filha, que eu falo assim, filha. Mas naquele momento ele olha nos olhos daquela mulher. Sabe o que ele está querendo fazer com você? Ele está querendo olhar nos teus olhos, porque faz tempo que você está sofrendo, e faz tempo que tem vida indo embora de você. Tem vida jorrando, tem vida indo embora. Já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz 3 anos que algo aconteceu lá atrás e tem cascateado para várias áreas da sua vida. Mas hoje Deus está querendo falar para você, não somente a cura que você precisa, mas todas as áreas. A Bíblia diz, olha que interessante o texto. Marcos capítulo 5, verso número 34 diz assim, ó. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Pergunta que eu te faço, igreja. Quando a mulher toca em Jesus, presta atenção aqui comigo, ela tocou em Jesus, o que aconteceu com ela? O que aconteceu? Foi curada. Tá todo mundo de acordo? Beleza? Ela tocou em Jesus, ela olha para si e fala assim, uau, fui curada, vamos embora. Só que Jesus, ele fala assim, alguém me tocou, e você já conhece a história, porque se eu falar de novo vai até meia-noite aqui, e aí alguém me tocou, ela volta, fui eu, tal. Aí Jesus chama a filha, olha nos olhos dela, e aí ele diz uma palavra no final, filha, vá em paz, a tua fé te curou, fique livre do seu sofrimento. Pergunta que eu te faço, que sofrimento é esse? Se ela já havia sido curada. Ela não tocou e ela não foi curada? O sofrimento de culpa, o sofrimento, ela achou que ela era contaminada, porque existem muitas pessoas aqui dentro que já foram curadas, mas ainda carregam a culpa de contaminação lá do passado, ainda carregam a culpa do que estão vivendo. Sabe o que Jesus fala para aquela mulher? Ele olha nos olhos dela e fala assim, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ela poderia falar assim, mas eu já estou curado. Ele falou assim, eu não estou falando da tua cura física, eu estou falando da tua alma. Hoje eu curo você fisicamente, eu curo você na tua alma, e eu curo você espiritualmente. Você é filha e você tem direito de estar no trono. Você está entendendo? Sabe qual é o problema das igrejas? As pessoas vêm em busca somente do físico, só do físico. A maioria das pessoas que entram dentro de uma igreja, elas estão em busca do físico. E eu quero falar para você, aquilo que você veio buscar, você vai receber. Mas aquilo que você não estava esperando receber, Deus está te dando de graça hoje, que é a paternidade e que é a cura da tua alma. Ele te atraiu sobre esse ambiente, Ele te atraiu para essa casa, para te falar uma única coisa: você é filho. E olha que interessante, você chegou numa igreja chamada Casa do Pai, onde os filhos são bem-vindos. Eu queria dizer que você é filho, cara. Você é filha. E essa noite, aquele que tocou sobre você, Ele está aqui. Ele está aqui. Mas é necessário tocar diferente. É necessário dentro do teu coração você falar assim, eu quero tocar diferente. Ele tem algo para a tua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui.
Enquanto você vai subindo aqui, eu queria fazer uma pausa na mensagem para os comerciais. Eu queria agradecer aqui pela presença do Robert e da Pamela. Faz sinal com a mão de vocês aí. Não sei nem se eu podia falar, mas o Robert e a Pamela são grandes amigos meus, grandes amigos do Igor, e eles vieram aqui hoje para prestigiar. Eu quero dizer para vocês que eu amo muito a vida de vocês, e eu queria dizer diante de toda a igreja que vocês são importantes demais para nós. Você pode aplaudir a vida deles, gente? Glória a Deus. Um dia vocês vão ouvir muito o nome do Robert. Um dia vocês vão ouvir muito, porque ele carrega algo que é poderoso. Um dia vocês vão ouvir esse jovem pregando e vocês vão falar: uau! Por que eu estou falando isso? Porque falaram que ele prega igual eu. Brincadeira. Prega melhor, prega melhor. O Deus de amor está aqui. Mas pastor, tem culpa em mim. A minha vontade é ir embora no meio da multidão agora. A minha vontade, pastor, eu sei que eu vim aqui, eu sei que eu vi a consagração do Igor, eu sei que eu cheguei aqui, pastor, a mensagem me tocou e foi muito top, eu senti uma experiência aqui, no meu banco eu senti um arrepio. Mas o Senhor está falando assim: vem aqui para frente, porque eu quero olhar nos teus olhos. Vem aqui para frente porque eu quero olhar nos seus olhos, porque eu não quero somente que você seja tocado fisicamente e seja curado, pelo contrário, eu quero isso, mas eu também quero olhar nos seus olhos e dizer: você é meu filho, você é minha filha, porque não importa o teu erro. Ei Pedro, não importa onde você errou. Ei Pedro, não importa o que aconteceu, você é meu filho. Filhos, vocês têm algo para comer? A palavra filhos, ela vem carregada de amor. Não importa onde você caiu. Eu sei que quando eu faço isso com o Davi, eu fico falando assim: vem filho, e ele começa a andar, e ele começa a tentar dar os passinhos, e de repente ele cai, e quando ele cai, eu falo assim: vem filho, porque não é a queda dele que vai fazer com que eu não olhe para ele e o veja como filho. Ei, deixa eu falar uma coisa: não é a tua queda, não foi aonde você caiu. Deus, ele continua gritando e olhando nos seus olhos, falando: vem filho, ei, vem filha. Ele continua te chamando. Ele continua ainda querendo ter um relacionamento com você. Mas é o que a pastora orou aqui, é o que a pastora começou falando no culto. Existem filhos que foram perdidos dentro da própria casa. Essa mensagem é para você que faz parte da casa, mas simplesmente se perdeu no propósito. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que se perdem do caminho, é aquelas que andavam no caminho de Jesus e se perderam. Mas existem as pessoas que se perderam do propósito. Elas estão no caminho, mas elas estão fora do propósito. Quem são esses? Aqueles que estão dentro da casa, mas não estão operando e vivendo aquilo que deveriam estar vivendo. São aqueles que já eram para ter sido ungidos pastores, são aqueles que já eram para estar cantando, são aqueles que já eram para estar adorando, são aqueles que já eram para estar evangelizando lá na rua. Mas o que aconteceu, pastor? Simplesmente se perderam do propósito. Continuam na igreja, mas estão longe do propósito. Será que hoje Ele pode te olhar nos olhos e falar: filho? Será que hoje Ele pode te olhar nos olhos e falar: filha? Mas pastor, eu não mereço. Tem culpa aqui. Tem culpa porque lá atrás eu caí, porque eu caí, agora eu estou longe, porque eu caí, estou longe, agora vai ser mais difícil de voltar. Filha, quem foi que disse isso para você? Filho, quem foi que disse isso para você? Algumas pessoas já começaram a entender, já começaram a sair dos seus lugares, porque entenderam que Ele está aqui, e para tocar tem que ser diferente. Aquela mulher falou: se ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu serei curada. Eu quero declarar que a porção de culpa que existia sobre a tua vida não existe mais. Não, mas quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu não devia ter me desviado, eu não devia ter ido embora. E olha o quanto isso foi cascateando. Acabou as finanças, perdeu amigos, as coisas foram se acabando, e você carrega uma culpa dentro de você. Mas sabe o que Jesus está falando? Vem para o centro, porque eu quero mostrar para todo mundo que você é meu filho, você é minha filha, e não existe culpa mais. Deixa Ele curar a tua alma. Deixa Ele te chamar de filho.